Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Laboratório da Imaginação. Eu quero iniciar o Laboratório da Imaginação de hoje com uma frase que representa a astúcia, que representa uma intencionalidade violenta de um jovem para com o seu pai, neste caso, uma pessoa idosa. A frase está no texto A Tragédia do Rei Lear, de William Shakespeare. A frase diz assim: tenho ouvido com frequência sustentar que é apropriado que, tendo os filhos na aurora da vida e pais em declínio, o pai deve ser como um tutelado para o filho e o filho gerenciar sua renda. Isto é uma forma de violência financeira e patrimonial. The COVID-19 pandemic is causing untold fear and suffering for older people across the world. The fatality rate for older people is higher overall, and for those over 80, it is 5 times the global average. Beyond its immediate health impact, the pandemic is putting older people at greater risk of poverty, discrimination, and isolation. It is likely to have a particularly devastating impact on older people in developing countries. As an older person myself, with responsibility for an even older mother, I'm deeply concerned about the pandemic on a personal level and about its effects on our communities and societies. Today, we are launching a policy brief that provides analysis and recommendations to address those challenges. Our response to COVID-19 must respect the rights and dignity of older people. Com esta introdução da fala do Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, português de 71 anos de idade, vocês devem ter imaginado do que vamos falar. Vamos falar sobre o dia 15 de junho, mais especificamente o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Esta data, 15 de junho, foi criada em 2006 pela ONU e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, INPEA. O crescimento da população idosa é uma realidade nas estatísticas sociodemográficas do contexto brasileiro e mundial. Estima-se que em 2025 a população global de idosos saltará de 542 milhões para 1,2 bilhão de pessoas. Com o crescimento da população idosa e o desconhecimento
e falta de políticas públicas adequadas à proteção da pessoa idosa, o aumento da violência se torna também marcante em nossa sociedade, tanto em contexto de países em desenvolvimento, quanto também em países desenvolvidos. Por isso se faz necessário um trabalho constante de conscientização a respeito da violência à pessoa idosa, para que este mal social possa ser cada dia mais combatido e retirado do nosso contexto de vida social. Para o Laboratório da Imaginação de hoje, eu separei alguns documentos. Alguns eu irei apenas citar para informação de vocês e outros nós iremos fazer alguns comentários a partir da leitura que eu fiz. É importante sabermos que o direito do idoso ele é amparado por lei. São duas leis no contexto brasileiro. A primeira é a Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, conhecida como o Estatuto do Idoso. A outra lei é a de número 12.461, de 26 de julho de 2011. Nesta lei, a notificação a respeito da violência contra a pessoa idosa, ela se torna compulsória. Quando falamos da notificação dos casos de violência contra a pessoa idosa, é importante que conheçamos quais são esses canais para os quais nós podemos e devemos nos reportar. Primeiro, a autoridade policial, no número 190, 190. E também os direitos humanos, no número 100. O Ministério Público, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual do Idoso e o Conselho Nacional do Idoso. Todos esses órgãos, eles são responsáveis em acolher as demandas geradas pela comunicação de violência contra a pessoa idosa. É importante também sabermos que existem outros documentos que promovem a proteção da pessoa idosa e que vale muito a pena vocês conhecerem esses documentos. Eu vou citar eles para vocês. O Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, de 2005. Manual para Atendimento às Vítimas de Violência na Rede de Saúde Pública do Distrito Federal, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 2009. E o Caderno de Violência contra a Pessoa Idosa, Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, 2007. Já que estamos falando de violência contra a pessoa idosa, qual é o conceito de violência de acordo com a jurisprudência? A Lei número 12.461, de 26 de julho de 2011, no seu parágrafo 1º, artigo 19, conceitua o que vem a ser violência contra a pessoa idosa. Cito: considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte,
dano ou sofrimento, físico ou psicológico. Quando falamos de violência contra o idoso, é importante entendermos do que estamos falando quando falamos de violência, tanto física quanto psicológica. De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a SBGG, citando o estudo Envelhecimento no Brasil, da Secretaria de Direitos Humanos, SDH, de 2013, chama atenção para os altos índices registrados de casos de violência contra a pessoa idosa, figurando em primeiro lugar a negligência enquanto uma forma de violência. Em segundo lugar, a violência psicológica, seguidos por abuso financeiro, econômico e patrimonial e a violência física. De acordo com a doutora Maria Cecília de Souza Minayo, em um estudo publicado pelo Caderno Mais do SESC em 2014, são 6 as formas de violência contra a pessoa idosa. Cito: abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, abuso financeiro, abandono, negligência e autonegligência. Lembrando que, de acordo com os estudos recentes, o maior índice de violência contra a pessoa idosa se caracteriza por negligência e violência psicológica. É interessante notarmos também que a violência, em sua caracterização ampla, ela é intrafamiliar. E por isso também ela é subnotificada. Ela origina-se a partir de problemas socioeconômicos, surgimento de doenças e falta de conhecimento acerca da velhice e dos cuidados que são necessários para a pessoa idosa. Vamos então conceituar cada uma dessas formas de violência. Primeiro, negligência e autonegligência. A negligência é uma forma de violência que se manifesta pela ausência de cuidados dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessita de proteção e assistência. Já a autonegligência ocorre quando o próprio idoso se recusa a cuidar de si mesmo. A violência psicológica. Envolve agressões verbais ou gestuais, com o objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio social. O abuso financeiro. Consiste na exploração imprópria ou ilegal ou ao uso não consentido pela pessoa idosa de seus recursos financeiros e patrimoniais. Violência física. São expressões que se referem ao uso de força física para compelir os idosos a fazer o que não desejam, para feri-los, provocar-lhes dor, incapacidade ou morte. Violência sexual. Refere-se ao ato ou ao jogo sexual de caráter homo ou heterorrelacional, utilizando pessoas idosas. Esses abusos visam obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. Abandono.
é uma forma de violência que se manifesta pela ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessita de proteção e assistência. É importante que não apenas a pessoa idosa, como os seus familiares, as autoridades competentes, os cuidadores, os profissionais de saúde, eles conheçam cada uma dessas formas de violência para que estejam atentos contra qualquer expressão de violência contra a pessoa idosa. É preciso conhecer para se proteger. É preciso conhecer para cuidar. Vamos cuidar dos nossos idosos. Idosos, cuidem-se de si mesmos. Agora vamos falar sobre o perfil do agressor de pessoa idosa. Quem é? Qual é a face deste agressor? Esse estudo, que identifica não apenas o perfil do agressor, como também as formas de violência usadas por esse tipo de agressor, foi conduzido no Distrito Federal. Então, vejamos este gráfico aqui. 1% apenas da violência é praticada por esposa do cônjuge. Esposo, 4,5%. Neto, 8%. Cuidador formal, 14%. Filha, 33%. Filho, 39%. Então, falando em termos estatísticos, o perfil do agressor de maneira majoritária é identificado nesse estudo pelo filho, homem. E tem também aqui a idade desse agressor. Por exemplo, este gráfico, abaixo de 30 anos, entre 30 a 40 anos, 41 a 50 anos, 51 a 60 anos, mais que 60 anos e um perfil aí numérico de idade não informada. Interessante observar que os agressores, homens, identificados em sua maioria, eles têm justamente a idade de 51 a 60 anos. Em um outro gráfico, mostra também as formas de violência perpetradas. O abandono, 6%, abuso financeiro, exploração, 6%, lesão corporal, 8%, negligência e abandono, 21%, já é um número considerável, violência psicológica, 29%, também um número considerável, e a maior forma de violência perpetrada é justamente a negligência. E então, vale aqui ressaltar a diferença entre negligência e abandono, voltando ao conceito que foi falado anteriormente. A diferença é que a negligência é a ausência de cuidados por parte do cuidador à pessoa idosa, enquanto que o abandono é a ausência ou deserção dos responsáveis pela pessoa idosa. Ainda falando sobre negligência, é importante citarmos que existe a negligência intencional, ativa, e existe a negligência passiva. A negligência intencional
é a privação das necessidades básicas do idoso, como higiene, alimentação e cuidados de saúde, quando o cuidador não favorece aquilo que é básico para a vida e a qualidade de vida da pessoa idosa. Já a negligência passiva, ela é representada pelos descuidados relacionados à segurança do ambiente, à segurança do local em que o idoso habita, como, por exemplo, providenciar para que a residência em que o idoso habita esteja equipada com aparelhagem apropriada para evitar quedas e outros tipos de acidente em relação à pessoa idosa. Também se caracteriza como negligência passiva os descuidados relacionados à higiene e também a questão da hidratação do idoso, quando o idoso não é suprido de maneira ativa pelo cuidador com águas e líquidos para que ele se mantenha hidratado. Então, a desidratação e lesões da pele, quando o idoso se machuca, se chocando com vários objetos dentro de casa, também é uma forma de negligência. É bom ficar atento em relação a estes detalhes. E então esse estudo mostra justamente o perfil do agressor, o tipo de violência perpetrada pelo agressor e também a faixa etária desse tipo de agressor. É importante esse tipo de estudo porque ele situa essas pesquisas no Distrito Federal, mas de acordo com uma revisão de literatura, esses achados estatísticos, eles se repetem em outros estudos, inclusive em um estudo feito na cidade de São Paulo. Por último, eu quero trazer também um resumo do documento que foi produzido pelas Nações Unidas a respeito da Covid-19 e o seu impacto sobre as pessoas idosas. Vamos lá a essa síntese. Falando sobre o bem-estar econômico do idoso, a pandemia pode diminuir a renda e o padrão de vida dos idosos. Falando sobre saúde mental, o distanciamento físico pode afetar a saúde mental dos idosos. Por isso, é necessário práticas que tragam o envolvimento das pessoas de referência do idoso por meio da internet, por meio do telefone. E recentemente, inclusive, teve uma iniciativa em que os idosos eles podiam se encontrar e se abraçar com os seus parentes, com seus familiares, através de uma cortina de plástico. Isso foi uma iniciativa bem interessante. Os idosos, eles não são apenas pessoas passivas nesse momento da pandemia da Covid-19. Eles também são pessoas que estão, de certa forma, trabalhando como atores nos serviços essenciais. Muitos idosos estão trabalhando durante a pandemia da Covid-19. Inclusive, o secretário-geral das Nações Unidas. Sobre vida e morte, as taxas de mortalidade são 5 vezes maiores que a média global para idosos.
Questão da vulnerabilidade. Os cuidados essenciais em que os idosos costumam confiar estão sob pressão. Quase metade dos mortos por Covid-19 na Europa ocorreu em instituições de longa permanência, ILPS. Abuso e negligência. Em 2017, 1 em cada 6 idosos foram submetidos a abusos. Com os bloqueios e os cuidados reduzidos nesse período da pandemia, a violência contra os idosos está em ascensão. Por isso que é muito importante a gente mencionar esse tema, falar sobre esse tema e discutir isso entre nós que trabalhamos com idosos, entre os familiares, os cuidadores, os profissionais que assistem os idosos em residenciais. É bem importante essa temática da violência contra a pessoa idosa. O documento também traz algumas ações de solidariedade e apoio comunitário praticadas em várias partes do mundo. E eu achei interessante esta que foi feita em Queensland, na Austrália. Um grupo comunitário composto de 100 idosos, chamado Idosos Criando Mudanças. Eles foram em locais públicos, shoppings, também foram em instituições de longa permanência, para conscientizar as pessoas acerca das causas do envelhecimento e também alertando a população a respeito do isolamento social em que os idosos muitas vezes são relegados, ficando abandonados e sendo negligenciados. Essa ação foi bem interessante, bem oportuna, e é um grupo ativo que tem trabalhado nesse sentido, a respeito da conscientização do envelhecimento e das dificuldades, dos problemas, das limitações que acompanham o envelhecimento, para que ações sejam criadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. Uma ação feita pelo próprio idoso, uma ação feita de idosos para idosos. Bem legal essa iniciativa. Eles realizaram verificações na saúde do idoso, o bem-estar, e compartilharam notícias para a comunidade. Essa é uma ação bem interessante que, inclusive, em alguns residenciais aqui no Brasil poderia ser praticado aí pelos idosos mais ativos e que tenham vontade de se engajar em um serviço comunitário semelhante. Achei bem interessante essa ação solidária dos idosos em Queensland. Estamos então chegando ao final do Laboratório da Imaginação e eu quero encerrar esse momento com uma frase, a última frase deste documento produzido pelas Nações Unidas. A frase diz assim: a recuperação do Covid-19 é uma oportunidade para preparar o terreno para uma sociedade mais inclusiva, equitativa e amiga do idoso, ancorada nos direitos humanos e guiada pela promessa compartilhada
da Agenda 2030 para um desenvolvimento sustentável de não deixar ninguém para trás. Obrigado pela atenção de todos e todas e que esta reflexão sirva não apenas para vocês idosos, mas também para ser compartilhada com os seus familiares, cuidadores, profissionais de saúde e pessoas que, de certa forma, estão envolvidas com esta temática e se relaciona com pessoas idosas. Enfim, é uma mensagem que é direcionada para a sociedade toda. Um abraço virtual e até o próximo encontro em nosso Laboratório da Imaginação. Tchau, tchau!